da minha mensagem é a essência da fé cristã. Nós vamos estes 2 próximos domingos, este e o próximo, falar sobre a essência da fé cristã, baseado nesta parábola do filho pródigo. Provavelmente das parábolas mais conhecidas, não só no mundo cristão, mas até aí fora, tanto que usam as expressões que se usa, que é tirado, olha, ele é o filho pródigo, e as pessoas que nem são crentes e nem acreditam em Deus, mas de facto é uma parábola bem conhecida. Se eu posso anunciar ou aconselhar um livro de que eu próprio, que tem como base estas mensagens, esse livro que é do Tim Keller, o título é O Deus Pródigo. É um livro, se quiserem aprofundar esta parábola, é muito, muito, muito bom, e muitas dessas do conhecimento que está aí, da revelação, nós vamos partilhar também nestes dois domingos, está bem? Lucas capítulo 15, então vamos começar a ler a partir do versículo 11. O Tim Keller, uma das coisas que ele comenta logo no início do seu livro é o título parábola do filho pródigo, né? Outras dizem o filho perdido. E quando este título sugere que há um filho que está perdido. Mas quando nós observamos e lemos a palavra de Deus, percebemos que a história não é sobre um filho, é sobre 2 filhos. Percebemos que metade da história fala de um filho mais novo e metade da história fala de um filho mais velho. Então, quando muito, seria a parábola dos filhos pródigos, porque pródigo significa gastador, esbanjador, desperdiçador, ou alguém que não dá valor àquilo que tem. E, de facto, estes são os 2 pródigos. Vamos só ler aqui no capítulo 15, no versículo 1, para nós entendermos esta parábola melhor, é percebermos quem era a audiência de Jesus, para quem Jesus estava a falar, porque Jesus tinha um alvo específico. Por exemplo, no versículo 1 do capítulo 15 ele diz: chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs esta parábola dizendo, e depois a primeira palavra é sobre a ovelha perdida, depois a dracma perdida e depois então a parábola do filho pródigo. Ou seja, nós percebemos aqui que há 2 grupos de pessoas que estão dentro desta audiência de Jesus. Um grupo é o que eles chamam de publicanos e pecadores. É aquelas pessoas que assumiram assim, para toda a gente saber, que, olha, nós queremos viver, mas não queremos obedecer à lei. Não queremos nada a ver com lei, não queremos nada a ver com religioso, não queremos nada a ver com a igreja, não queremos nada a ver com nada disso. Nós queremos viver à nossa maneira. Este era um grupo para quem Jesus estava a falar. O outro grupo é o grupo dos fariseus, que é pelo contrário, é aqueles que são os religiosos. Não. Eram aqueles que diziam: nós obedecemos à lei. E naquele tempo diz que havia 613 mandamentos. Eles sabiam todos eles e o estilo de vida deles era cumprir todos aqueles 613 mandamentos à risca. Então, quando Jesus começa a história, um homem tinha 2 filhos, o que é que Jesus quer falar? Ele quer dizer assim que eu quero falar para estes 2 públicos. Eu quero falar para este público que o filho mais novo vai ser o exemplo para eles de gente que não quer nada com Deus, não quer nada com a lei de Deus, mas eu também quero falar para este público, para os religiosos, com aqueles que dizem que o seu desejo é obedecer à lei e que são melhores até do que os publicanos e que os pecadores porque obedecem à lei. Ou seja, o filho mais novo representa os pecadores e os publicanos e o filho mais velho representa os religiosos e toda aquela gente que está nesse público. Então, Jesus nesta parábola, ele vai redefinir alguns conceitos na cabeça daqueles 2 públicos. É o desejo para nós nesta manhã. Redefinir
e eu dei o título da essência da fé cristã, quer dizer, a essência da fé, e redefinir esses princípios para nós e para outros de nós reafirmar esses princípios. Para aqueles que já os sabem, que já vivemos de acordo com eles, reafirmar esses princípios que fazem parte da fé cristã, e para outros redefinir esses princípios. E quais são eles? Vamos ver 4 pontos nesta mensagem. Quem é Deus, o que é o pecado, o que é salvação e o que é santidade. Primeiro, quem é Deus? Esta história começa, um pai tinha 2 servos, 2 pastores, 2 presbíteros. Não, tinha aqui 2 profetas. Não, um pai tinha 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. Então, quem é Deus? Diga ao irmão ao lado, ele é um pai. O que, em primeiro lugar, Jesus vem ensinar e redefinir àquela gente é que Deus é um pai. E aquilo era revolucionário para a altura. Porque, embora eles sejam pecadores e publicanos, a ideia que eles têm de Deus, Deus é alguém lá bem distante. Pode ser até o Criador dos céus e da terra, e alguns até, Deus nem existe. Para os fariseus, não é, os religiosos, Deus é alguém que criou os céus e a terra, o eterno. Eles tinham uma consideração tal por Deus que quando eles estavam a escrever, a transcrever a lei, por exemplo, quando chegavam à palavra, ao nome de Deus, eles paravam, eles iam tomar banho, mudavam de roupa, mudavam de pena e depois voltavam a escrever o nome de Deus. Ou seja, era algo tão majestoso, mas tão distante, que alguma coisa que ficava bem lá longe. E o que Jesus está a dizer a eles é assim, meus amigos, Deus é o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, o Criador de todo o universo. Ele é o nosso Pai. Diga ao irmão ao lado, Pai. E não é apenas o Criador, é aquele que se preocupa conosco, é aquele que se preocupa com as nossas dores, é aquele que nos ama, é aquele que nos chama pelo seu nome. E isto muda tudo, porque por exemplo, não muda o nosso respeito por Deus, não muda o nosso temor por Deus, não muda o tamanho de Deus, não muda o poder de Deus, mas muda o nosso relacionamento com Deus, que Ele passa a não estar lá distante, alguém que não se preocupa, vive lá noutra galáxia, que não se preocupa comigo, mas alguém que está perto e quer ter um relacionamento comigo e contigo. Agora, quando dizemos assim, Deus é Pai, não basta dizer isso, porque quando qualquer um de nós, quando pensamos assim, Deus é Pai, nós tentamos sempre fazer uma imagem, que tipo de pai é este, sim ou não? Provavelmente uns vão imaginar Deus Pai como o pai que tiveram. E isso pode ser muito mau, porque se não tiver um pai bom, eles vão ter uma ideia de um Deus completamente diferente. Mas ainda que tenhas um pai muito bom, pode dizer, eu tive o melhor pai do mundo, esse pai carnal, ele jamais se comparará com o pai que é descrito aqui nesta parábola. Então, que tipo de pai é este? E então ele começa a contar a história. Havia um filho, não é, mais novo, que a certa altura ele chega ao pé do pai e disse, olha pai, eu quero aí que tu me dês a parte da herança, parte dos bens, porque pronto, eu quero ir à minha vida. E um filho ter a expectativa de herdar os bens da família é normal. É normal, os nossos filhos vão herdar os nossos bens. Isso é assim que funciona. Agora, ele ter a expectativa de herdar os bens do pai ou da família com o pai vivo, diga, irmão lá, já não é normal. Porque aquilo que ele está a dizer, por outras palavras, o que ele deseja mesmo é que o pai morra. Na verdade, você imagina assim, o rapaz chegar ao pé do pai e dizer assim, olha pai, eu na verdade, eu não quero saber de ti para nada. Eu quero mesmo é os teus bens. E estou aqui à espera que tu morras. Mas tu nunca mais morres, por isso, olha, eu quero te fazer uma proposta. Olha, vamos dividir as coisas já, porque tu parece que estás aqui para durar. Eu estou só a usar outras palavras que ele usou. Ele desonrou o pai.
ele entristeceu o pai. O que ele disse é que eu não quero saber de ti para nada. O que eu quero mesmo é os teus bens. O que eu quero mesmo é o que tu tens. Só que estou aqui há tanto tempo à espera e isto nunca mais acontece. Então vamos lá dividir a coisa. Vocês conseguem imaginar estes dois grupos, quer os pecadores, os publicanos, quer os fariseus, a pensar, quando a gente está a ouvir uma história, eu não sei se são vocês que são assim, mas às vezes a gente começa logo a pensar, bem, o que é que vem a seguir? Né? O que é que um pai destes faria? Eu pergunto, como é que vocês olhariam para uma proposta destas? Nós, século XXI, como é que nós olharíamos para uma proposta destas? Falem lá um bocadinho rápido. Será que achávamos isto alguma coisa de jeito? É uma desonra. Como é que nós agiríamos? Se calhar dizíamos assim, opa, vai dar mas é uma volta. Agora imagine, há 50 anos atrás, os nossos avós, como é que eles reagiriam se um filho viesse com uma conversa destas? No mínimo levavam-se papo. No mínimo. Porque há outros que iam lá com cinto. E há outros que iam lá com pau. Concordam comigo ou não? Agora imaginem esta gente há 2000 anos atrás. O que é que eles pensavam logo? Bem, este pai vai desancar abaixo. Porque é o mínimo que este rapaz merece. E agora, é aqui que Jesus quer redefinir estes princípios na cabeça deles e dá um nó na cabeça deles. Porque quando Jesus continua a contar a história, Jesus diz que o pai vende a parte que é preciso dar ao filho e dá-lhe o dinheiro. Ou seja, não acontece nada do que eles estavam a pensar, o que era normal. Ou seja, aquilo que Jesus estava a dizer, eles nunca poderiam pensar, nunca poderiam imaginar, não tem lógica alguma, nunca viram nenhum patriarca a fazer isso. Eles queriam casar, o pai é que escolhia a mulher? Já não é? Já meditámos num deles. E ele disse assim, olha, o pai aguenta a desonra, com paciência, aguenta a rejeição e lhe dá a parte da herança. Quantos de nós, quando somos rejeitados, reagimos assim? Não, nós ficamos com ira, nós retaliamos, nós ficamos com raiva, etc. Mas é sim este pai. É aquele pai que mantém o amor pelo filho, não é? E suporta esta agonia. É aquele pai que nos dá saúde, é aquele pai que nos dá o ar que respiramos, a água que bebemos, a inteligência, o sol, e nos dá a capacidade para filhos que desejam a sua morte, ou mais, para filhos que desejam viver ou que vivem como se ele nunca existisse. Esse é o nosso pai, que nos dá todas as coisas para todos aqueles até que vivem como se ele não existisse, porque era isto que o filho mais novo estava a dizer, eu vou viver, não quero saber. Para mim o pai não existe, o que é importante mesmo é o que ele me pode dar. E agora vou lá seguir a minha vida. E porquê que o pai fez isto? Porque o pai esteve sempre na expectativa que um dia o filho caía em si e se fazia o caminho de volta. Ele esteve sempre na expectativa e ele está sempre na expectativa que um dia aquela pessoa caia em si e reconheça que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. Essa é a esperança do nosso Pai. Por isso ele nos ama dessa forma incondicional. Jesus, o que é que ele nos ensinou a orar? Pai Nosso. E em Marcos, ele faz assim, tipo um upgrade. Ele diz, papá. Ele diz, Abba, paizinho. Ou seja, é esta revelação que Jesus quer trazer a estes dois grupos. Quem é Deus? Um pai. Mas não é o pai que vocês podem imaginar. É este tipo de pai. É assim que Deus nos ama. Agora, como se não bastasse isso, este homem vai embora, vai para a sua vida, e ele, diz a Bíblia, não é? Que ele leva uma vida
desgarrada, não é? Envolve-se com prostituição. Nós podemos imaginar, quando a Bíblia diz que ele gasta tudo quando tem, o que é que nós podemos imaginar? Bem, mais à frente ele até diz, o filho, ele gastou tudo com as meretrizes. Então podemos imaginar o quê? É prostituição, é droga, é álcool, é festa para aqui, é festa... E literalmente ele desperdiça tudo. Fica sozinho, sem dinheiro, sem ninguém, sem nada. E de repente há uma crise naquele lugar. E ele vê-se sem ninguém, sem ajuda, sem nada. Vai pedir ajuda a alguém e o levam, ou aquilo que lhe oferecem é trabalhar, a tomar conta ou a lidar com os porcos. Da tal maneira ele passou, como nós portugueses dizemos, as passas do Algarve, não é? Que ele desejou comer, ele não desejou matar um porco, fazer um churrasco e comer. Ele desejou comer a comida do porco. E Jesus é tão inteligente a contar a história, que ele, para aqueles judeus, ele podia dizer assim, olha, ele foi trabalhar, sei lá, tomar conta de galinhas, dar milho aos pássaros, ou às galinhas, ou... Não. Porquê? Porque para os judeus o porco é o animal mais imundo que podia acontecer. É para ali que ele foi. E lá, quando ele está nessa altura, quando ele está a passar essa fase, ele cai em si. E ele começa a pensar, quantos trabalhadores do meu pai têm comida? Ele começa a pensar no pai. Não porque ama o pai. Diga ao irmão lá, está com fome. O que é que ele tem? Fome. Onde é que ele bateu? No lugar mais fundo que alguém pode bater. Trabalhar com porcos. Naquela época, naquele tempo. E é por causa disso que ele cai em si e ele pensa assim, quantos trabalhadores do meu pai tem? Então ele começa a fazer um plano. Ele começa a pensar, voltar, mas ele começa a pensar, o que é que eu vou dizer? Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Segundo, pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Terceiro, faz-me um dos teus trabalhadores. E o que é que ele faz? Ele faz o caminho de volta, né? Todo sujo, a cheirar a porco, a cheirar mal, e ele faz o caminho de volta para casa. O que é que a Bíblia diz? Que quando ele está lá longe, quem é que o vê? Porquê que o pai o vê? Porque a gente podia estar assim, se a gente está no nosso dia-a-dia, está nos nossos afazeres, a trabalhar aqui ou lá dentro de casa, ou tratar dos animais, seja o que for, não está ali à janela a ver. Mas o pai já estava à espera dele. O pai, na verdade, ele não estava à espera dele naquele dia. Ele, desde sempre, que ele tinha essa esperança, que um dia ele estava ali à espera. Ele deu tudo isso porque é esse amor que é incompreensível. Mas agora imagina, aquelas pessoas, aquela audiência podia dizer assim, agora é que ele vai apanhar. E quando Jesus continua a contar a história, diz que o homem vê, o pai vê o filho de longe, não conta a história que é o filho que corre para o pai. O filho fica impávido e sereno porque ele sabe que tinha feito trapalhada, para não dizer outro nome, e é o pai que diz a Bíblia que corre para o pescoço do filho a cheirar mal, o abraça e o beija. Esse é o amor do Pai. O Pai Celestial não é como o teu pai ou o meu pai. Não há pai algum semelhante a este Pai, que é o Pai Deus do universo. Ele tem de tal maneira que aquela audiência fica chocada. Ele não lhe bate, ele não lhe chama a atenção. Nós, na nossa mentalidade, estamos a estragá-lo. Isso é mimos a mais, uma série de coisas. Mas foi assim que Deus agiu para com este jovem. Foi este pai que fez isso. E ele começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu. Porque ele ensaiou o discurso, agora tem que o dizer, porque ele tem fome, é o que ele tem. Ainda não mudou nada. Ele agora tem fome, ele precisa de comer. Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele vai para dizer a outra parte, o pai interrompe. Para. Chama os seus servos e diz, olha, tragam a melhor roupa, tragam as sandálias, tragam o anel. Tudo isso é para quê? Para restaurá-lo à posição de filho. Ele não vai ser coisa alguma empregado. Ele nem sequer teve direito a dizer isso. Este é o meu
filho. De facto, isto é esbanjar. De facto, isto é um amor extravagante. Isto é um amor que não tem lógica. Aquela audiência, como nós nos dias de hoje, não nos faz sentido uma coisa assim. Ou faz? Eu pergunto, quando o filho chega à casa, não é? Como alguém dizia, uma vez ouvi essa expressão, que achei muito piada, não é? Com um teste todo ensanguentado. É a vermelha. Não é? Negativa, isto aqui, tal. E o tipo portou-se mesmo mal, negativo a tudo e mais alguma coisa, e vem lá o relatório, e quando o pai olha para aquele relatório, epá, anda cá. Fica assim pensativo, e ele chama a mãe, anda cá. Tu já sabias disto? E a mãe assim com cara de enterro, já. Normalmente as mães sabem sempre primeiro que os pais. Estas coisas. Sim ou não? E então o pai diz assim, pai, faz a comida que ele mais gosta para ele. Convida os amigos dele, contrata um DJ e vamos fazer uma festa. É assim que nós agimos? Nem na nossa cabeça isto cabe. Eu não sei vocês, mas eu se calhar não fazia isso. Por isso é que ele está a dizer assim, olha, quem é Deus? É um pai. Que tipo de pai? É este tipo de pai. Não consegues, não faças comparações, não tentes sequer, porque vais ficar sempre aquém do tipo de pai que é ele. É um amor extravagante. É alguma coisa que nós não entendemos. Porque ele diz, olha, mata um bezerro, vamos fazer uma festa. Este meu filho estava morto e agora reviveu. E alegria e folga naquela casa. Isto, de facto, não tem lógica. O filho mais velho também conta a história dele. Ele vem do trabalho, esteve a trabalhar no duro, ele chega perto de casa, ouve aquela festarola toda, ouve a música, ouve as danças, ouve aquilo tudo. Epá, para lá. Quer dizer que está a festa e ninguém me convidou. E perguntou o que é que se passava, disseram o que é que se passava e ele ficou zangado. Ele ficou irado. Ele ficou mesmo zangado, de tal maneira que pediram para ele entrar. Ele, não, qual entrar coisa nenhuma. O que é que o pai faz? O que é que este pai faz? Falem lá comigo. Ele sai e vai falar com o seu filho. Agora com o mais velho. O pai, este pai de amor, agora está a lidar com o filho mais velho da mesma forma, com amor, com carinho. Ele não chega lá com um pau, ouve lá, entra. E este filho, o que é que este filho faz? Aponta o dedo na cara do pai. Então este teu filho que gastou tudo. Por outras palavras, está a dizer assim, pai, tu não sabes ser pai. Por outras palavras, ele está a dizer assim, olha, tu estás a estragá-lo, estás-te a deixar enganar outra vez. Por outras palavras, ele está a dizer uma série de coisas que o pai não sabe o que é que está a fazer. Agora imagina quantas vezes nós já fizemos isso para Deus. Falámos coisas para Deus como que Deus não sabe o que Ele está a fazer. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas quantas vezes nós já fizemos isso? Queremos ensinar o Pai, Deus, a ser Pai. Queremos ensiná-lo a ser Deus. Queremos ensiná-lo que isso não está certo, isto que tu permitiste, isto está errado. E ele aponta o dedo na cara do Pai. O que é que ele diz assim? Filho. Esta é a nossa tradução. Mas há uma tradução que diz que, no original diz filhinho. O pai não responde assim, isto tudo está aqui é meu. Eu faço o que eu quiser. Não vemos ele responder assim. Não vemos ele a dizer, olha, começas assim o deserto, acabou. Não, ele diz filhinho. Ele com amor tenta levá-lo para a festa. Olha, esta festa também é para ti. Alegremo-nos. O teu irmão estava morto e reviveu. Então era justo que isso acontecesse. Mas ele não quer entrar. Deus é um pai, mas não é igual ao nosso pai. Não é igual a qualquer outro pai. Os ouvintes, agora os ouvintes estão cheios de expectativa. O que é que vem a seguir? Será que há reconciliação? Será que não há reconciliação? O mais velho vai entrar, não vai entrar? Vai se reconciliar com o mais novo ou não? E acaba a história.
Porque agora, Jesus ele não quer falar apenas só para aqueles pecadores e os publicanos, porque o filho mais novo é para falar para eles. Mas ele quer pegar no filho mais velho e quer também dar uma lição e redefinir agora, não só quem é Deus. Deus é um pai e um pai que nos ama. Ele agora quer redefinir o que é o pecado. O que é o pecado? Porque na cabeça dos fariseus, eles tinham muito claro do que era o pecado. Pecado para eles era desobedecer a uma das 613 leis. E quando nós desobedecemos a uma das 613 leis, é pecado. Se nós obedecermos, então já não estamos a pecar. Então os publicanos, eles sentiam-se longe de Deus, porque eles não obedeciam à lei. Os fariseus, eles sentiam-se perto de Deus, porque eles obedeciam à lei. Então, pecado, mais ou menos, era isto. Ou seja, se obedecemos a Deus, nós estamos perto. Se obedecemos à lei. Se nós desobedecemos à lei, nós estamos longe. Então, vocês estão longe, nós estamos perto. E Jesus, mais uma vez, vem e dá um nó na cabeça daquela gente. E, por outras palavras, o que ele diz é que vocês dois, então os dois grupos estão longe do Pai. Longe do Pai, porque fica claro que o pecado é aquilo que nos separa entre nós e Deus. E descobrimos aqui que o filho mais novo, ele está longe do Pai, até geograficamente é perceptível, ele está longe, ele vai viver uma vida, mas aquela gente, ele não tem dúvida disso, que eles percebem, estão longe do Pai, eles percebem que viveram a vida à maneira deles, gastaram como quiseram, fizeram o que quiseram, então para eles isso é perceptível, mas para os fariseus já não é perceptível, porque o filho mais velho é evidente que o seu coração também está muito longe do Pai. Muito longe, muito longe. Agora fica complicado quando Lucas 15, versículo 29, o filho mais velho diz assim: Pai, eu nunca transgredi o mandamento teu. E não vemos o pai a dizer assim: oh, para. Não, tu transgrediste aquilo ali. Não, o pai nem sequer diz que isso não é verdade. Então a pergunta é: como é que alguém que não desobedece aos mandamentos pode estar em pecado? Como é que alguém que lê a Bíblia, que ora, que jejua, que vem à casa de Deus, que faz tudo certinho, como é que essa pessoa pode estar em pecado? Como é que alguém que aparentemente faz tudo certo está longe do Pai? Porque o pecado para o filho mais novo é óbvio, mas para o mais velho, ele está a fazer tudo certo. Como é que alguém que faz tudo certo pode estar a pecar? E aponta isto: o que é pecado? Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. Douglas Gonçalves diz assim: pecado é mais profundo do que o comportamento. Pecado é um problema cardíaco, diz assim. Pecado é um problema do coração, é um problema mais enraizado do que por vezes nós imaginamos. Por pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas, não amar o Pai acima de todas as coisas. E o filho mais novo fez isso. Foi para longe, foi embora. Mas é óbvio também, ou pode não ser tão óbvio, mas percebemos que o filho mais velho não ama o pai, ele está longe disso. Várias coisas. Primeiro, quando o filho mais novo faz uma proposta destas, o filho mais velho não mexe uma palha. O filho mais velho tinha como responsabilidade chamar o mais novo, pelo menos tentar, digo ao irmão lá, tentar ter uma conversa e pôr juízo naquela cabecinha e dizer: olha, isto estás a dizer, isto estás a fazer, é uma desonra para o nosso pai. Ele não fez isso. Diz que o pai, para ele estar à espera, não era alguma coisa que ele fez naquele dia, era alguma coisa que ele fazia frequentemente. Estar se calhar à janela, se calhar à porta, à espera do filho, a sofrer em sofrimento, porque o pai ama o seu filho e vê ele tomar um rumo de perdição. E o filho mais novo, mais velho, nunca vemos ele a consolar o pai, a falar com o pai, a estar perto do pai. Isso não é relatado aqui nesta passagem. Ou seja, o filho mais velho, ele nunca se preocupa com o pai. Nunca. Oh, irmãos, quando nós amamos alguém, nós nos importamos com as coisas que essa pessoa se importa.
Há coisas que a Carla não gosta, não lhe diz nada, mas participa e vai comigo. Porquê? Porque me ama. Há coisas que provavelmente a mim não me diz tanto, mas eu vou porquê? Porque a amo. Se é importante para ela, é importante para mim. Quando amamos alguém, nós participamos e nós amamos as coisas que esse alguém ama. Vamos lá participar também. E este homem, ele não ama o pai, ele não procura o pai, ele não consola o pai, ele não chama o filho, o irmão, a razão. Pelo contrário, quando ele tem a oportunidade, ele aponta o dedo no nariz do pai e aquilo que podia estar camuflado passa cá para fora. Olha, eu também te tiro daqui há tantos anos e tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar. Ele está completamente indiferente ao sofrimento do pai. O que é que ele quer mesmo? Ele quer é matar um bezerro gordo e alegrar-se com os seus amigos. Oh, irmãos, pense nisto. Pecado é não amar o pai acima de todas as coisas. E estes dois filhos estavam na mesma situação. E o que Jesus está a dizer a esta gente, a este grupo dos pecadores e este grupo dos fariseus, que tinham a mania que eram melhores que os outros, ele está a dizer assim: vocês estão em pé de igualdade. Só que usaram estratégias diferentes. Sabe o que é que ele está a dizer aqui? O mais novo usou a técnica da desobediência. Bateu com a porta, vou-me embora, vou ver a minha vida, não quer saber nada disto, Deus, Bíblia, vai. Porque o que eu quero mesmo, eu não quero saber de ti, eu quero saber é dos teus bens, eu quero saber é daquilo que tu tens, não de ti. Este era o coração do mais novo. Ele nunca escondeu isso, mas o coração do mais velho era o mesmo, só que ele desenvolveu outra técnica. Qual é a técnica? Eu obedeço a tudo que o meu pai mandar, assim eu posso pôr o dedo na cara dele e dizer: tu deves-me um cabrito. Mas não, já reivindiquei, já disse a Deus: aquilo é meu porque eu sou fiel, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Os dois querem pôr a mão nas coisas do pai. Desenvolveram foi estratégias diferentes. Um foi a estratégia de vai-me embora. O outro foi a estratégia: eu sou obediente, mas eu só tenho um propósito: pôr a mão naquilo que tu tens. Porque se tu não me deres aquilo que tu tens, não contes comigo. Isto é de maneira diferente. Um é a técnica que Deus, fingir que Deus não existe. Mas a outra é a técnica que é: eu vou obedecer a todos os mandamentos, mas lá no fundo o que eu quero mesmo é as coisas do Pai. Por isso é que eu disse: pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. O que Jesus está a dizer a estas duas audiências é que se vocês fariseus não reconhecerem isto, vocês não reconhecem que têm necessidade de um Salvador. Porque vocês pensam que fazem tudo certo. Por isso é que ele veio, eu disse a essência do cristianismo, da fé cristã. Quem é Deus? Ele é o nosso Pai. Não há comparação aí nenhuma. Precisamos ler a Bíblia, porque Jesus é que nos vai explicar que tipo de Pai é este. E o que é pecado? Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Qualquer comportamento que fluir de um coração que não ama o Pai acima de todas as coisas é pecado, segundo a palavra de Deus. Ele queria captar a atenção destes fariseus também, porque era para eles que ele estava a falar. Era para eles que ele estava a falar. Era para o filho mais velho. É para nós também refletirmos. Nosso verdadeiro amor está no Pai, ou naquilo que o Pai nos pode proporcionar. Eu não estou a dizer que Deus não nos abençoa,
naturalmente que o filho do Cristiano Ronaldo vai desfrutar de um carro melhor do que o filho do Mário Nobre. Não tem problema nenhum. É natural, porque o homem anda num carro melhor. Qual é o problema? Não é aí que estamos a falar. Deus vai nos proporcionar tudo. Ele disse: filho, todas as minhas coisas são tuas. Mas o problema não está aí. O problema é que tu não me queres a mim. Tu não me queres a mim. Quantas pessoas hoje ouvem os sermões, vão à casa de Deus, tentam fazer uma série de coisas para agradar o Pai, mas no fundo, o que eles querem mesmo é aquilo que o Pai lhes pode proporcionar. Porque se isso não acontece, eu fico chateado. Se é assim, não preciso deste Pai para nada. Vou à procura de outro. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Quem é Deus? O que é o pecado? E para a semana vamos ver o que é salvação e o que é santidade através desta história. Vamos ficar de pé.